Mas acho que a gente pode dar, então, início. Vou fazer essa abertura, então. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, em especial Bárbara e Grazi, que aceitaram o nosso convite para estar aqui com a gente essa noite, e as pessoas que estão aqui também, compartilhando dessa troca com a gente hoje. Queria apresentar, então, inicialmente a Grazi, que vai falar um pouquinho aqui com a gente hoje. A Grazi é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora em Psicologia, com ênfase em Psicologia Social Crítica, Subjetividades e Gênero. Ela é professora do curso de graduação e do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora líder no LILIT, que é o Núcleo de Pesquisa em Direito e Direito e Feminismos, da UFSC. Pesquisadora do Margens, Modos de Vida, Família e Relações de Gênero, do Departamento de Psicologia da Universidade também Federal de Santa Catarina, e advogada do membro da Comissão Estadual do Direito Homoafetivo e de Gênero da OAB de Santa Catarina. Ano passado a gente conectou com a Grazi, numa situação que aconteceu depois, ao longo, na verdade, do nosso evento. Para quem acompanha a gente um pouquinho, já escutou falar do primeiro encontro de mulheres de energia solar que a gente realizou no passado na UFSC, que ao longo desse webinar de hoje eu vou contar um pouquinho mais para vocês, compartilhar dessa história e como que a gente se conectou com a Grazi lá. Mas queria dizer que a gente está muito feliz de ter aqui hoje, Grazi, e queria abrir um pouco espaço também para tu se apresentar, quem é você, contar para a gente um pouquinho. Obrigada. Eu que queria agradecer, né, o convite. Eu acho que pelo episódio complexo, né, que vai ser relatado posteriormente, a gente firmou, querendo ou não, uma parceria um tanto quanto sutil, né, porque o que eu vi, né, de vocês, eu falo especialmente da Kathleen e da Aline, com quem eu tive mais contato, foi uma resignação do que estava acontecendo, uma força de não deixar as coisas serem como elas são, né, ter essa naturalização. Então, eu já admirei-as desde então e eu fiquei muito feliz por saber da existência. A gente da área do direito muitas vezes fica muito fechado, né? Na nossa área a gente não consegue ver o que ocorre. Mas eu fiquei muito feliz de ver a Rede Brasileira de Mulheres de Energia Solar, porque esse fortalecimento, né, essa união de vocês faz com que vocês compartilhem experiências e possam pensar conjuntamente em alternativas de novos mundos que sejam menos violentos ou que não haja violência, que sejam mais inclusivos. Bom, acho que a Kathleen já fez a minha apresentação do mini currículo do Lattes, né? Eu gostaria só de dizer que eu não sou uma advogada tradicional, né? Eu tenho algumas tatuagens, eu gosto de rap, eu gosto de questionar o sistema já desde antes de me entender o que era o direito. Sou uma mulher lésbica, sou uma mulher também que precisou de bolsa para conseguir fazer a graduação, trabalhou durante mestrado e doutorado, não consegui bolsa, então eu tenho também aí um recorte de classe muito forte, que me faz pensar em várias coisas que nós vamos falar aqui. Eu sou também filha da Maria das Graças. A Maria das Graças foi uma mãe solo, né? Uma mulher mãe solo, não estava com o apoio de alguém ao seu lado, então me criou sozinha. Eu tenho também esse recorte que me faz questionar as questões de direito das mulheres. E, bem, dentro do direito eu me situo não no direito tradicional, como eu mencionei, mas no pensamento jurídico crítico. E do pensamento jurídico crítico, entendendo o direito como esse produto da política, em que a gente traz aí as questões de gênero, como as teorias jurídicas feministas, e não só de gênero, mas também como um rizoma em que a gente daí compreende o gênero como um primeiro passo para compreender vários outros marcadores sociais, como a raça, a classe, deficiência e assim por diante. Então, é aí que eu me situo, e na UFSC eu atuo na parte administrativa em alguns processos administrativos, que é o que nos cabe aqui para comentar um pouco hoje, processos administrativos relacionados a assédios contra alunas. Então, muitas vezes eu estou, inclusive, com um caso desse, muitas vezes eu sou convocada e sou nominada como presidenta por conta de toda a pesquisa que nós desenvolvemos, e também porque eu tenho um enviesamento não de massacrar alguém que cometeu algo que tenha sido um crime, mas de repensar e refletir e buscar prevenções com relação a isso. Acho que é isso.
Obrigada. Obrigada. Perfeito, Grazi. Obrigada pela sua primeira apresentação. Hoje a gente está contando aqui também com uma outra super especialista em direito da mulher, a Bárbara. Então, a Bárbara, além de ser advogada, né, ela possui especialização em direito da mulher e direito privado. É mestra pela Universidade PUC de Minas, cuja dissertação foi sobre igualdade de gênero e autonomia da mulher. A Bárbara também é atuante em estudos de novas práticas adotadas pelas grandes empresas brasileiras sobre a âgide do Estado Democrático de Direito e da Fundação Associada Empresa. Além de tudo, a Bárbara é representante, né, presidente da OAB Mulher, Gênero, Diversidade e Vulnerabilidade, da OAB Barreiro, desde 2018, e atualmente é professora de Direito da Universidade do Centro Universitário UNA e pós-graduação da PUC Minas. Bárbara, se você quiser também acrescentar um pouco sobre a sua vivência, sobre o que influencia você estar atuando nessa área, acho que é importante também ter um pouquinho dessa sua fala. Sim, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder criar mais um espaço para debate de um tema que é tão caro, não apenas para mim, mas para todas nós, para toda a sociedade. É uma felicidade muito grande, né, poder compartilhar. Eu me coloco muito mais como educadora do que como advogada, como da minha experiência e da minha atuação. Me identifico mais. No momento, eu estou fazendo doutorado na parte de educação, onde eu investigo políticas educacionais, emancipatórias e investigo currículos, nessa parte também de emancipação feminina. Eu costumo dizer que essa consciência do direito das mulheres chegou, de certa forma, tardiamente na minha história. Eu costumo dizer que a gente parte, né, de qual encruzilhada parte a minha palavra. E é muito interessante compartilhar, porque a gente percebe que o nosso despertar ele é muito singular, muito diferente e atende muito ao nosso tempo de maturação enquanto pessoa, enquanto sujeitas, enquanto a gente se percebe na sociedade como mulher, né? A forma pela qual nós nos construímos. Isso é muito interessante. Eu, durante a minha graduação, me dediquei muito ao estudo do direito empresarial. Eu me dedicava muito a essa parte de investigação de empresas. A minha formação, meu pai sempre teve empresa e, de certa forma, isso esteve ali na minha vida. Talvez eu tivesse despertado para o direito da mulher e para essa vivência com um pouco mais, às vezes, mais cedo, se eu tivesse bebido ali na fonte de convivência com a minha mãe, mas eu perdi minha mãe muito cedo. E em razão dessa perda, que é um vazio diário na minha vida, eu acabei não vivenciando muito esse lado da maternidade, dessa construção e dessa influência, né, que a mãe tem na vida de uma filha. Então, no mestrado, só contando brevemente aqui, gosto de dividir isso, especialmente porque a gente está num grupo onde há mulheres atuantes, não apenas no mundo acadêmico, mas também que atuam apenas nessa perspectiva empresarial, né? São pessoas que estão no mercado de trabalho. Eu fui para o mestrado para investigar direito empresarial, entrei na linha de direito privado. E eu investigaria, na verdade, a sucessão nas empresas familiares. Não sei se vocês sabem, mas 90% das empresas no Brasil têm a roupagem do tipo familiar. E aí, numa dessas investigações, eu encontrei um marco interessante. Na época, eu fiquei um pouco assustada, que o livro chamava A Guerra das Marias, e dizia sobre a dificuldade das mulheres serem consideradas aptas para a sucessão nas empresas familiares. Isso despertou um interesse muito grande, porque eu me vi nesse local, né, da minha família, e né, dizendo de onde a minha palavra parte, né, esse encontro com o feminismo, de onde que isso vem. Na minha trajetória, meu pai então tem essa empresa, eu tenho irmãos, mas eu nunca fui considerada apta para estar e integrar esse universo empresarial.
ainda que tenha capacidade, condições, plenas condições, a questão do gênero tá muito marcante nessa minha trajetória. Então, a partir daí, eu comecei a investigar mais, mudei toda a minha perspectiva de atuação. Eu já atuava como advogada num campo também de direito empresarial e isso foi se transformando profundamente. Hoje a minha atuação é numa ótica de vulnerabilidade social. Eu falo que a academia nos permite essas descobertas. E eu trabalho com mulheres em situação de violência, advogo desde 2014 nessa parte, venho desenvolvendo pesquisas também com pessoas em posições de vulnerabilidade de um modo geral, né? Crianças em situação de violência, idosos. Então, esse encontro com essa temática que hoje faz todo sentido para mim e que me coloca, me posiciona, me reconhece e me dá um espaço de trazer um produto interessante de pesquisa e de transformação de mundo, vem de um lugar de dor. E é interessante a gente compartilhar, porque normalmente Safiotti que fala muito isso, né? Uma teórica de gênero que a gente precisa ter implicação enquanto cientista. E até o momento eu não tinha. E quando eu encontrei a minha implicação como cientista, porque existe aí o mito da neutralidade científica, que, né, nós precisamos nos manter distantes dessa formação, do nosso objeto de estudo, mas é um mito, a gente precisa sim encontrar a nossa implicação, e a partir do momento que esse encontro se fez, parece que tudo fez mais sentido na minha vida enquanto advogada, né? Hoje eu sou advogada sócia, eu tenho um escritório que trabalha dentro de uma perspectiva para mulheres, trabalhando uma advocacia bastante humanizada nesse sentido de empoderamento. Eu sou também presidenta de uma associação, MVL, Mulher, Vida e Liberdade, que a gente capacita mulheres em suas dores. Porque hoje a gente tem um processo de teorização muito interessante dentro da academia, muito necessário, muito importante, mas que às vezes não encontra tanto eco na sociedade, né? A gente tem ali o reconhecimento de um problema, mas a gente tem dificuldade também de encontrar alívios para essas dores dessas mulheres que são reais, que estão ali na sociedade, que precisam de uma resposta. Às vezes, né, o reconhecimento de sim, sou vítima de violência doméstica, sim, fui vítima de assédio, sim, estou sendo explorada em alguma perspectiva, tá, mas o que eu faço diante disso? Né? Então, a partir desse encontro, eu passei a desenvolver esse trabalho e estamos aí, nos construindo como pensadora da educação, como pensadora da ciência jurídica. Eu me coloco sempre como aprendiz, porque o movimento social, ele acontece com muita fluidez, com muito dinamismo, e o tempo inteiro a gente vai precisar se reconstruir, se ressignificar. Então, estou em construção, fiquei muito à vontade para a gente construir esse momento juntas, que faz muito sentido, né? Essa construção dialogada, permeada pela democratização de pensamento. Eu penso nessa democratização de pensamento, também de discussão, é um desses objetivos que a gente tem aqui em trazer essa proposta de debate, né? Exatamente para poder contribuir com que as outras mulheres que fazem parte da rede possam saber, por exemplo, identificar o que é uma situação de assédio. Eu acho que essa é o nosso primeiro start aqui. Como identificar uma situação de assédio, né? Como saber uma diferença entre o que é um assédio moral e o que é um assédio sexual? Como é que a gente consegue, identificar e se posicionar em relação a isso, né? Então, eu acho que essa é a nossa primeira provocação aqui. Obrigada, Bárbara, por ter feito a complementação do seu currículo e do que é a sua história. Acho que é isso, né? O Lattes nunca vai ser o suficiente para poder descrever o que a gente realmente é como ser humano, mas eu acho que aqui fica a minha primeira provocação para debate e a gente começar a iniciar de verdade essa conversa aqui sobre o direito da mulher. Então eu queria perguntar tanto para você quanto para a Grazi,
E aí a gente tem, assim, né, como a gente quer discutir sobre alguns outros pontos que são muito interessantes também, eu vou tentar dar uma equilibrada na organização do tempo. E aí peço a colaboração de vocês também, é claro. Mas aí eu queria começar com essa primeira pergunta. Como é que a gente identifica uma situação de assédio? Como que a gente consegue diferenciar o que é um assédio moral para um assédio sexual? Quer começar, Bárbara? Pode começar, Grazi. Você tem um trabalho bem interessante nessa parte. Acho que você pode iniciar para a gente. Perfeito, obrigada. Meu trabalho com relação ao assédio não foi porque eu gostei da temática, né? Mas é porque é um contraponto da questão ética. A gente trabalha a ética numa perspectiva, se for pensar em virtude como algo bom, como algo correto, o assédio vai ser uma das formas que a gente vai entender como um tratamento ou uma forma relacional que é incorreta, que ela é ruim, né? Então, a gente parte do pressuposto para conseguir identificar o assédio, que toda relação humana, né, seja ela pessoal, profissional, ela tem um determinado objetivo, ela tem uma determinada função e dentro a partir de alguns limites, né? São estabelecidos limites nessas relações. E no trabalho, por exemplo, eu como docente, eu tenho uma determinada carga horária. Se o meu chefe de departamento ele me demanda mais carga horária do que aquilo que for determinado legalmente, isso pode ser considerado assédio. Quando um professor, por exemplo, convida uma aluna para um jantar para resolver algum problema de matrícula, é considerado assédio. Vejam, dentro da relação que você tem com uma outra pessoa, existe um objetivo, existe uma função, principalmente no meio acadêmico, no meio profissional, e se extrapola esses objetivos, isso já é um sinal que você pode entender como uma relação que contém um abuso, que contém um assédio. Numa perspectiva moral, a gente pode entender que o assédio moral nesse campo é toda qualquer conduta que seja abusiva, intencional ou não. Hoje a gente tem um reconhecimento de que o assédio moral pode também ser caracterizado, mesmo que a pessoa que esteja praticando esse abuso não tenha intenção, mas é necessário que seja feito de forma sistemática. E que essa conduta, ela fira dignidade, integridade física, psíquica, ameaçando o emprego e degradando o clima de trabalho, e aí a gente faz uma extensão também para a questão educacional, né? Então, a questão de assédio moral, ela acaba sendo bem ampla, que visa a sua caracterização a proteger a dignidade e integridade num todo de qualquer pessoa, né? Não só na questão de gênero ou das mulheres, como a gente está tratando aqui. Já o assédio sexual, a gente tem uma especificação do que pode ser o assédio sexual pelo Código Penal, mas a gente tem algumas interpretações que vão querer estender também isso, não só para o ambiente de trabalho, mas também em outras esferas, como na esfera acadêmica, que acaba sendo ainda um debate. Então, a abordagem do assédio sexual vai se caracterizar como uma abordagem não desejada pela outra pessoa, a pessoa que está sofrendo, né? Aquela abordagem não quer isso. Então, a questão do consentimento, do não a não, não é não. Aqui a gente bate muito. E essa abordagem ela vai apresentar essa intenção sexual, uma insistência inoportuna de alguém que tem uma posição privilegiada e que usa essa vantagem para obter favores sexuais de subalternos ou pessoas que lhe sejam dependentes. Para a caracterização do assédio sexual, a necessidade, que é algo que a gente questiona no campo feminista, a necessidade de que haja uma condição de hierarquia, né, entre os cargos, inerentes ao exercício de emprego, cargo, função. Bom, nessa perspectiva, a gente vai questionar porque essa questão hierárquica entre homens e mulheres, por exemplo, ela é estrutural. Então, se a gente esquecer a questão estrutural e exigir que haja essa hierarquia dentro do ambiente de trabalho, a gente está fazendo uma verificação muito limitada, né? Então, é importante a gente trazer a contextualização de onde aquele trabalho está inserido para a gente verificar que muitas vezes, se não em todas, as mulheres estão em uma condição hierarquicamente inferior, né? Então, mais ou menos, acredito, para a gente começar o debate no que se refere a isso, a assédio pode se caracterizar isso. Eu sempre parto da ideia de extrapolou limites, extrapolou daquilo que é consenso entre as partes, pode ter um abuso, pode ter um assédio.
Eu acho que é basicamente isso, né? O que chama muito atenção é identificar as mulheres, por estrutura, já estão ensinadas a estarem nessa vulnerabilidade, né? Nesse espaço de vulnerabilidade. E aí eu acho que isso se conecta muito com o que a Bárbara trouxe na própria apresentação dela, que é estar atuando nesse lugar onde existem outras milhares de mulheres que estão em situações de vulnerabilidade e que acabam sofrendo situações de violência, de abuso, por serem mulheres. Então, Bárbara, por favor, pode fazer a complementação. Exato. A Grazi traz de uma forma com muita propriedade. O assédio nada mais é que uma violência contra a mulher, né? Se a gente for olhar pelo espectro de definição, a gente pode trazer essa ideia da violência considerada pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública, que vitima milhares de pessoas. E às vezes a gente fica buscando, né, entender a violência é. A violência está ali na nossa sociedade. Eu costumo dizer que a violência nada mais é do que um sentimento ou uma compreensão muito primitiva de mundo que não aceita e recusa as liberdades individuais. Eu acho que tudo perpassa dentro dessa nossa construção de mundo. As pessoas têm muita dificuldade com as liberdades individuais, né? Hoje, o grande desafio de uma sociedade que busca se desconstruir é validar liberdades individuais. Todas as formas de violência que hoje se materializam, se a gente for investigar a fundo, é uma dificuldade de respeito às liberdades e, né, esse processo de constituição do ser como um ser único, individual, que tem vivências que partem de lugares distintos, necessidades distintas, e dentro desse espectro a gente vai ter múltiplas formas de violência, que serão sofridas também de formas diferenciadas. A Grazi, estou me dando aí o direito, né, a autonomia que nem te pedi dessa intimidade. Mas a Grazi traz no início dizendo sobre essa contextualização de onde ela parte como mulher. E isso faz traz um impacto muito significativo na nossa experiência de vida no mundo, né? Dizer que uma mulher branca experimenta o mundo da mesma forma que uma mulher preta é ignorar todo um sistema estrutural racista que está ali, né, marcado na vida daquela mulher. Então é importante, dentro das teorias feministas, a gente vai encontrar uma preocupação com esses recortes. Na teoria, a gente vai dar o nome de interseccionalidade, embrincamento de gênero, classe, raça, consubstancialidade, mas para tentar entender que as violências são múltiplas e os sujeitos também são plurais. Então, se a gente parte dessa perspectiva, o assédio é uma forma de violência, a qual as mulheres, majoritariamente, é claro que o homem pode sofrer assédio também, né? O assédio não é um crime exclusivamente sofrido pela mulher, mas majoritariamente dentro de um sistema hegemônico de exploração, né? Culturalmente, dentro dessa lógica do patriarcado, a mulher experimenta esse sistema de opressão com muito mais presença, com muito mais intensidade. Obrigada pela contribuição de vocês. Nesse sentido, assim, uma das coisas que eu queria trazer também é o ponto, assim, a gente naturaliza muitas situações, né, que a gente passa, que a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, às vezes a gente passa por situações de assédio, a gente percebe que algo ali não tá muito ok, não tá muito aceitável, mas ok, sei lá, a vida segue, a gente já tá acostumado a essa questão de naturalizar mesmo algumas situações, né? E então esse ponto, assim, como identificar que aquilo dali tá errado e a partir dali a quem recorrer, como buscar pelos meus direitos. E aqui eu queria compartilhar um pouquinho de uma experiência que a gente teve ano passado como rede, que foi o início
Bem, ano passado a gente fez esse evento que a gente chamou do primeiro encontro de mulheres em energia solar, que despertou do nosso questionamento onde estão as mulheres que atuam na área. A gente vem, as meninas lá do Laboratório de Fotovoltaica UFSC, que é a maioria das áreas de exatas, então espaços que são majoritariamente masculinos, e eu falando por mim agora do meu lugar, uma pessoa que naturalizou muitas situações de muito preconceito, e foi um processo até eu começar a enxergar que eu passei sim, e colegas e pessoas próximas passaram sim por muitas situações de preconceito ali dentro, então foi todo um trabalho para começar a enxergar essas coisas, né? Então, ali naquele espaço majoritariamente masculino, onde a gente já viu muita coisa acontecer, a gente se perguntou, nossa, onde estão as mulheres que atuam nesse setor, como que é para elas atuar no setor, porque a gente sabe que tem os seus milhões de desafios que a gente tem que estar se provando o tempo inteiro, que a gente é capaz, que a gente está ali porque a gente, né, a gente é mais do que o nosso corpo, a roupa que a gente veste e por aí vai. Então, nesse sentido, a gente fez esse evento para conhecer, conectar com outras mulheres do setor e começar a se conectar nesse sentido. E aí aconteceu essa situação que eu queria aqui trazer para vocês, porque foi um fato real que aconteceu com a gente, que a gente se viu numa situação, tá aí agora, o que a gente faz? A gente fez esse evento e aconteceu internamente trocas de e-mails entre uma lista de e-mails do CTC, que é o Centro de Tecnologia ali da Universidade Federal de Santa Catarina, uma troca de e-mails onde um professor, eu não vou aqui citar nomes que eu acho que não convém, não é a intenção, eu não quero, como eu falo pro pessoal da Palco para Maluco Dançar, eu só quero realmente, de fato, trazer o fato que aconteceu com a gente e como que a gente se viu naquela situação. Né? O professor mandou para essa lista de e-mails da Universidade Federal, um e-mail institucional dentro do Centro de Engenharia e Tecnologia, perguntando, né, lançou para o grupo: alguém consegue encontrar uma justificativa para uma iniciativa como essa? É ridículo. E colocou o link da notícia do nosso evento. O primeiro encontro de mulheres de energia solar acontecerá no Laboratório Fotovoltaica UFSC, etc. Aí um outro professor respondeu, entre algumas outras coisas: convenhamos que há uma correlação entre mulheres e energia solar. Mulheres bem produzidas são usuárias de energia solar e de protetores solares. Espero que em tal evento haja uma exposição de mulheres bonitas, com os clássicos biquínis a absorver energia solar para o nosso deleite. Entre alguns outros pontos, ele fala no final: espero que o nosso laboratório seja visitado pelas participantes, preferivelmente bonitas e ou simpáticas. Saudações universitárias. E esse e-mail chegou na gente, assim, o evento aconteceu, foi muito forte pra gente conectar com a Aline Pan, a professora Isete, a gente não se conhecia pessoalmente, e foi dali que nasceu a rede, a partir dali que a gente, não, vamos conectar de fato as mulheres que estão atuando no setor. E aí esse e-mail chegou na gente depois, assim, a gente teve acesso a ele, e a gente se viu nessa situação: pera, isso aqui tá muito absurdo, né? Isso tá absurdo. Um professor de dentro da universidade, nessa posição de hierarquia, que a Grazi trouxe também, né? Tem essa posição hierárquica de ser um professor universitário, dentro de um meio institucional, trazer esse tipo de discurso, mas a gente se viu sem saber o que fazer. E muitas pessoas chegavam pra gente e diziam assim: nem dá bola, ele já tá velho, tá gagá, não sabe o que tá falando, só deixa quieto, deixa para lá. Isso a gente escutou muito e a gente ficou: não, mas não dá para deixar para lá, não dá para escalar numa situação como essa, sabe? Mas a gente de fato não sabia quem recorrer. Talvez por estar muito no universo das exatas, a gente não tinha ideia de como enquadrar aquilo, de certa forma, como assédio, como abuso, não sabia se tinha como a gente justificar, e se a partir dali, o que fazer com isso, né? Dentro da instituição, universidade pública. E aí foi quando a gente até procurou um advogado conhecido de fulano, ciclano, e ele foi conversar com a gente no laboratório e também desencorajou bastante a gente. Falou assim: olha, na verdade, meninas, não sei, vocês até podem tentar, mas não vai dar em nada. E a gente ficou: não pode ser. E aí, uma semana depois, uma professora da universidade da UFSC conseguiu contato com a gente finalmente, e falou: olha, a gente ficou sabendo do que aconteceu, a gente se reuniu com um grupo de professoras, e aqui que a Grazi entra, ela estava dentro desse, né, nesse grupo de professoras que se reuniu, por perceber o absurdo que foi aquele comentário, por perceber o quão inaceitável aquilo foi, e tomaram uma posição uma atitude de: não, a gente precisa fazer alguma coisa. Quantas outras mulheres dentro da universidade passam por situações como essa e acabam escalando, porque pessoas desencorajadas
coragem, porque não sabem o que fazer, pela questão hierárquica, de ser um professor, de ter essa posição de bem, eu posso, se eu fizer alguma coisa, ele vai me ferrar na disciplina, ou se quando eu quiser fazer um concurso público e ele estiver na minha banca me analisando, tem várias N situações que passam pela nossa cabeça, né? Então, eu estou relatando e contando um pouco dessa história para trazer, assim, um pouco do início da rede, o que a gente sofreu uma situação muito real e muito forte, que a gente se viu sem saber o que fazer, a gente sabia que aquilo estava errado, mas também ao mesmo tempo não conseguia identificar muito, dizer o que exatamente errado ali, assim, sabe? E a partir daí também de fazer dentro de uma instituição. Então, aqui que eu queria trazer a minha pergunta de, né, fechando, assim, essa dificuldade, às vezes, de identificar exatamente o que é aquilo, e aí, então, no nosso caso, como uma instituição pública, Universidade Federal, como que a gente poderia agir em relação àquilo, né? A Grazi, que deu todo apoio na época, conseguiu enquadrar, escreveu a carta de moção, a gente entrou com um processo administrativo, a gente conseguiu um espaço, uma reunião com o reitor, onde essas professoras se juntaram, eu e a Aline, a gente participou dessa reunião, para dizer, olha, isso daqui é inaceitável, esse tipo de atitude dentro da Universidade Federal é inaceitável, a gente está entrando com esse processo administrativo aqui, porque a gente não vai ficar calada numa situação como essa. E se não fosse esse movimento dessas professoras que se posicionaram e nos apoiaram, a gente não saberia provavelmente nada. Não sei se a gente teria conseguido chegar em algum lugar, em alguma solução, assim. Então, trazendo um pouco desse relato, a pergunta é a dificuldade de identificar e quando identificar, a quem recorrer. Isso pode ser na questão acadêmica, como também em alguma empresa privada, enfim, acho que dependendo da instituição, são diferentes ações a serem tomadas, né? Se vocês puderem dar algum encaminhamento, alguma orientação, assim, nesse sentido. Kathleen, quando você estava falando, eu me emocionei umas 2 vezes, porque pela força, né, que foi a força que vocês tiveram naquela ocasião, e a gente fez um movimento também entre as próprias professoras, né, professoras que são minhas veteranas de outras áreas, da área da tecnologia, das exatas, que choraram, né, porque se lembraram da sua história, por terem ouvido algo parecido e por falarem assim, não aceito mais isso, porque num determinado momento, se vendo isolada, se vendo restrita naquele ambiente totalmente hierárquico, masculinista, né, dizendo muitas vezes que para a mulher que não é aquele ambiente não seria dela, né, se ela não cumprisse determinadas exigências do olhar ou de um posicionamento masculino. Então, muitas vezes, de uma forma isolada, a gente acaba naturalizando muita coisa. Eu acho que a Bárbara, acredito que também tem a sua história pautada nisso, eu também tive muitos momentos de passar pano de uma forma inconsciente, porque a gente não sabia o que estava, a gente sentia, né? A gente tinha aquela intuição de que determinada situação nos afetava de alguma forma, mas todo mundo dizendo, não, é bobagem, não, é isso. Ah, mulher falando isso, o famoso mimimi, né? Então, eu ouvi, me emocionei também porque eu me lembrei de algumas alunas na aula de ética profissional que eu ministro na graduação. Eu falo sobre ética do servidor público, eu falo de uma forma proposital, porque nós, professores, somos servidores públicos, temos um código de ética, a gente precisa cumprir isso, e se a gente não cumpre, como, por exemplo, praticando um determinado assédio, a gente tem que ser processado administrativamente por isso. E a universidade é uma instituição pública, né, como é o caso da UFSC, que tem que estar preparada para receber isso. Se não for por uma normativa específica que trate de direitos das mulheres, direitos LGBT, que traga algum tratamento para essas discriminações, esses grupos vulnerabilizados, não tem problema. Se não tem a normativa, a gente consegue enquadrar no Código de Ética. E o Código de Ética tá lá bem bonitinho, dá para fazer um enquadramento com relação a isso. Mas eu me lembrei também de algumas alunas que chegam, muitas vezes, na minha disciplina de Direito e Feminismos, elas vêm no final da aula chorando e dizendo, professora, na minha primeira fase, eu passei por isso, isso, isso e isso, porque a gente ficou sabendo que o professor, em numa determinada festa, fez isso, 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 isso.
E no momento, né, em que você vem com brilho no olho, você vem com sangue nos olhos, você quer fazer justiça, né, no caso do direito, você vai olhar todos os professores de uma forma muito como autoridade, mas de uma forma muito brilhante, né? Porque, afinal de contas, é a pessoa que vai te ensinar. E, infelizmente, a gente tem muitos professores que, às vezes, se respaldam nisso, né, para praticar determinadas violências. Mas o que eu posso sugerir é que, nessa intuição, né, que as mulheres sintam que alguma coisa está errada, respeite isso. Porque é o primeiro start para tu começar a desnaturalizar aquilo que tá pautado como naturalizado. Então, tu vai refletir, pô, mas todo mundo está dizendo que está errado. Mas por que está certo? E daí faz o vínculo com o que eu falei no início. Por que as coisas são como elas são? Por quê? Acho que é uma pergunta que vem da nossa infância, né? Que acende uma criatividade, mas acende também um alerta de quando nós passamos por violência, como a Bárbara bem comentou. Então, por que isso está acontecendo? Infelizmente, no meio social, a gente é subjetivada, a gente é socializada com algumas representações de não acreditar na outra mulher, né? De ser, muitas vezes, concorrente da outra mulher. Um sistema neoliberal também acende isso. Então, muitas vezes, a gente já ouviu uma outra mulher reclamando da mesma situação e a gente ignorou. Então, eu acho que é importante, além de se ouvir, também exercer esse papel da escuta da outra mulher. E olhar a outra mulher também nesse mesmo sentido, com esse mesmo carinho que você se olha. É algo muito mais psicológico e ético, né, do que jurídico, mas é um start que muitas vezes nos salva. E no que se refere, né, ao ambiente acadêmico, tanto privado quanto público, ele deve apresentar uma estrutura para combater isso, né? Se não tivesse estrutura para combater de uma forma administrativa, é possível que se recorra daí de uma forma penal ou de uma forma civil, que daí seria para composição de danos morais, dependendo do caso do assédio. No caso, Grazi, então, por exemplo, uma empresa privada, Grazi ou Bárbara, eles também deveriam ter um código de ética nesse sentido, assim como tem código de ética dos servidores para as instituições públicas, toda instituição privada deveria também ter um código de ética para o qual a pessoa poderia, então, recorrer naquele código para poder emplacar, olha, essa situação X foi um assédio e eu quero tomar alguma atitude a partir daí. Seria por aí esse passo dentro daí, pensando numa instituição privada? Faz sentido? Faz muito sentido. A gente tem feito, né, um trabalho muito sério com as empresas, porque há uma mudança cultural em movimento, né? As mulheres estão se capacitando, tomando consciência dos seus direitos, por mais, de certa forma, né, banalizado que o termo esteja, mas estão tomando consciência e se empoderando em razão dessa informação que chega. É claro que ela chega de forma diferente para os diferentes tipos de mulheres e diferentes mulheres na nossa sociedade, mas as empresas, como atores sociais que têm uma função social muito grande, né? Hoje as empresas, elas não são responsáveis apenas pela geração de riqueza. O objetivo, sim, de uma empresa, sem dúvida, é o lucro. A gente não está aqui defendendo o contrário, mas há também, especialmente com a promulgação da Constituição de 88, que é a nossa carta maior, né, um compromisso muito grande com a promoção da pessoa. E em razão disso, nasce para a empresa uma função muito maior, que é uma função social. E dentro dessa responsabilidade, porque não é uma faculdade, né? Não é algo, não é uma cortesia que a empresa entrega para os seus colaboradores, que a empresa entrega para a sociedade, é um dever, é um princípio da ordem econômica. Se a gente abrir a nossa Constituição, a gente vai ver que é um princípio-valor e, portanto, um dever que as empresas se adequem a esse momento em busca da promoção dos princípios constitucionais, que são, né, promoção das liberdades, promoção da igualdade, a preservação e integridade das pessoas, física e emocional. Então, a gente orienta muito no sentido de criar documentos, códigos de condutas,
né, normativas, éticas, para que as mulheres tenham condições de, em uma situação de violência como essa, não serem novamente vítimas de violência. Porque dentro do seu relato, o que eu percebo é que vocês fazem um movimento para romper com o silenciamento naturalizante, porque normalmente dentro de um sistema opressor, nós normalmente temos a tendência de nos calar. Por quê? Porque nós temos medo. Nós temos medo de não sermos ouvidas, nós temos medo de não sermos recepcionadas nas nossas dores. E normalmente, né, as pessoas, as mulheres, quando elas buscam uma resposta, elas normalmente são culpabilizadas por algo que foram, por uma situação da qual foram vítimas. Então, é importante a gente começar a exigir desses espaços laborais, e aí olhando, né, mais para essa questão do universo privado que você me trouxe, a gente precisa começar a exigir que essa responsabilidade da empresa seja de fato efetivada. Hoje se fala muito de compliance, que é essa ideia de uma gestão, de um agir corporativo pautada por uma ética de futuro. E esse futuro é agora, né? Nós estamos vivendo uma era de novos sujeitos e que para cada configuração de um novo sujeito, a gente precisa de novos direitos que vão dar ali sustentação para o exercício dos direitos dessas pessoas. Então, hoje a gente percebe que há uma carência muito grande desse compromisso, dessa responsabilidade, não apenas por parte do universo privado, mas também do universo público, né? Eu tive aí a experiência, eu lecionei na Universidade Federal de Ouro Preto por 2 anos, e essa era uma dor muito grande. Na região de Ouro Preto não havia delegacia, não há, na verdade, delegacia especializada de mulheres, e há uma cultura muito grande de violência contra a mulher. A gente imagina que não, por ser uma cidade universitária, né? A gente imagina, tem na nossa mente que, em razão de ser um ambiente universitário, que a cidade talvez seja por si só desconstruída, mas é só realmente um achismo, porque quando a gente vai para a prática, a gente percebe que há uma violência muito grande nos ambientes universitários, né? A gente criou um projeto, tive a oportunidade de criar um projeto de extensão lá na UFOP, Ouvidoria Feminina Atenas, onde juntamente com os órgãos, né, outras instituições, a gente criou uma rede de atendimento à mulher em situação de violência e criamos uma resolução para a UFOP que não tinha. Então, a gente criou diretrizes, procedimentos para que as mulheres vítimas de assédio, vítimas de violência, pudessem ter como se socorrer. Porque quando você traz o seu relato, você diz, olha, eu fui em busca, busquei a informação, busquei a proteção, e aí traz, né, um relato que buscou informação com o advogado, e a recomendação foi, não faz nada não, porque não vai dar em nada. Né? Quer dizer, a gente já é profundamente silenciada dentro da nossa experiência como mulher. Então, romper com esses processos de silenciamento, que também é uma forma de violência, quando a gente deslegitima a voz de uma mulher, quando a gente faz esse processo de culpabilização por algo que essa mulher passou, por algo do qual ela foi vítima, a gente está corroborando para um processo de opressão de mulheres. Então, a gente precisa, sim, começar a exigir desses espaços, né? As universidades públicas precisam, sim, estar comprometidas. Se não há projeto de extensão, se não há nenhum núcleo de direitos humanos, se não há nenhuma clínica para a promoção das pessoas, isso precisa ser criado. Isso precisa existir nas universidades. E nos ambientes privados, sem dúvidas, né? Levando em consideração que dentro dessa perspectiva de novos sujeitos e novos direitos, os direitos humanos ocupam aí um lugar de estrela de primeira grandeza. Então, a gente precisa estar comprometido, né, com a promoção das pessoas, com a dignificação do ambiente de trabalho. Esse compromisso vai muito além de instituir uma norma puramente,
mas de trazer efetividade, porque às vezes a norma existe, mas ela é muito mais simbólica do que efetiva, né? Ela precisa ter efetividade, tá? A universidade tem ali uma normatização, mas ela funciona? Se uma mulher passar por uma situação de violência dentro de uma sala de aula, com um orientador de pesquisa, enfim, com um colega, ela tem condições de ter ali eco na sua busca? Ela consegue encontrar apoio? E nas instituições privadas? Né? Como que a sociedade responde a essa mulher que é vítima de violência? Então, é muito importante. E é uma exigência que a gente precisa construir. Eu acho que dentro dessa linha, né, é isso, né? Tem que começar a se expor no sentido de não normalizar as situações que são abuso, que são violência, ter as instituições bem paramentadas nesse sentido, né, de ter representações oficiais e que são de apoio real para as pessoas que estão ali dentro, e principalmente essa noção de conjunto, sabe? De grupo, de sociedade em si. Porque é exatamente isso. O que adianta ter uma representação dentro de uma instituição se as próprias pessoas que estão ali não estão dando reconhecimento para o valor que isso tem, sabe? Então, eu tenho uma dúvida muito grande no sentido de como que a gente consegue fazer benefício, né? Fazer o uso dessas institucionalizações, ou seja, desses grupos que já existem, mas também como a gente consegue se posicionar quanto cidadão mesmo, no sentido de, tem uma situação de discriminação, como é que eu posso mostrar compatibilidade com essa situação, mesmo que não seja diretamente comigo, sabe? Porque eu acho que tem muito nesse sentido, e aí no feminismo tem muito mais o conceito de sororidade, mas também tem a significância de cidadania mesmo, no sentido de que se eu estou presenciando uma situação de discriminação e de violência, seja de gênero, orientação sexual ou grupo étnico, eu como ser humano devo me posicionar, porque o não posicionamento também é uma forma de você estar sendo conivente com a situação discriminatória, né? Então, nesse sentido de que a gente está caminhando para desnaturalizar algumas coisas que não são benéficas para a gente, como sociedade e como mulheres, né? Como é que a gente consegue, então, efetivamente se colocar nessas situações, né? E eu acho que é mais compartilhamento nesse sentido, assim, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, né, como é que a gente consegue se colocar de forma, se vocês já presenciaram alguma situação em que o posicionamento foi né, necessário, acho que nesse momento, assim, é mais uma troca do que uma pergunta objetiva, sabe? Natália, você me trouxe uma inquietação que eu passo no meu curso. Foi criado no início do ano passado, até eu fui uma das professoras que movimentei isso, o coletivo de professoras de Direito, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. E assim, dali, por exemplo, nós temos uma professora negra, uma lésbica, que sou eu, e todas as outras brancas que vieram de uma determinada família, que tiveram determinadas circunstâncias mais confortáveis, economicamente falando, brancas, heterossexnormativas, não temos trans, não temos indígenas. Então, eu converso muito com a professora Karine, né, que é a professora negra, né, a gente acaba sendo o totem, né, exemplificativo, que muitas vezes entre nós, mulheres, a gente acaba caindo num risco, que é o mesmo risco que a gente caía quando a gente mencionava linguisticamente o homem, abarcando todas as pessoas. Muitas vezes a mulher branca, heterossexnormativa, quer falar também por todas, né? Então, não, parem, sabem? Não. E da mesma forma, é um alerta que eu faço também para as minhas alunas e para os meus alunos, que eles não são protagonistas das vidas daquelas pessoas, assim como as minhas pesquisadoras. Existem sujeitas, né, que são protagonistas da sua vida, nós vamos operar de alguma forma uma determinada estrutura que vai auxiliar, mas
aquelas são as pessoas protagonistas de suas próprias vidas. Eu acho que é esse respeito que nós, enquanto mulheres, a gente tem que ter também, e isso auxilia muito quando a gente tem a escuta, né? De ouvir a outra e entender que a experiência da outra é diversa da minha, como a Bárbara bem comentou. E nisso, a gente acaba entrando em um conflito, que é algo que a gente trabalha bastante no nosso núcleo, que é a questão da representatividade, né? Eu não sou, por exemplo, uma pessoa que eu gosto de atuar na estrutura, né? A gente chama essa estrutura de macropolítica. Eu não gosto de estar na estrutura, eu particularmente não gosto de estar administrativamente em determinados pontos da universidade. Eu não tenho, o meu perfil é técnico, eu gosto de pesquisa, eu gosto de estar em sala de aula. Eu não tenho um perfil, eu tenho um perfil de liderança de pesquisa, mas para outro tipo de liderança eu não tenho. Eu gosto de trabalhar no que a gente fala, que é no campo da micropolítica que é muito mais na questão dos afetos, é muito mais no fluxo, inclusive nos fluxos de resistência contra a própria macropolítica quando ela nos for violenta. Então, eu sou muito crítica com relação à estrutura que nos coloca, inclusive no nosso Estado democrático de direito, uma representatividade que não nos representa, né? A gente tem, inclusive, mulheres que estão em locais de cargos públicos, de funções públicas que não nos representam, muitas vezes nos lutam contrariamente a nós. Então, a gente faz esse questionamento de que o gênero não necessariamente vai nos representar, mas também não é o homem que vai ser o protagonista das nossas lutas, né? Mas que é importante a gente ver qual é o projeto político que está sendo defendido por determinada pessoa. E nessa perspectiva, né, quando fizesse essa inquietação, o primeiro ponto, né, que eu queria dizer é essa questão de crítica à própria representatividade, de como a gente pode participar de uma forma mais efetiva nas decisões que são das nossas próprias vidas, que não sejam pela via só macropolítica, mas também reconhecer que esses afetos, que essas uniões que, por exemplo, vocês veem com a MESOL fortalecem, e num outro sentido, entender que, na verdade, só reforçar o que tu falaste. No momento, Natália, em que a gente se omite, a gente está reforçando, né? A gente está vendo, por exemplo, uma situação de racismo, a gente está vendo uma situação de violência contra a mulher, o que a gente faz? A gente, não é com a gente? Não é com a gente, sim, porque a gente está naquele espaço, dentro de uma estrutura contextualizada e que, de alguma forma, a gente está sendo afetado por aquilo, ou fomentando ou sofrendo. Então, é necessário que a gente se posicione, mas é também um posicionamento que seja estratégico, né? Não é um posicionamento que, né, vou sair por aí fazendo nota de repúdio para tudo. A gente tem, né, hoje uma onda bastante grande de nota de repúdio que muitas vezes é só uma nota, né, que como foi comentado também com a Bárbara, às vezes é só um discurso. Mas na prática, o que a gente está fazendo? Acho que essa é a inquietação que eu posso trazer aqui só para reforçar essa reflexão. Enfrentar um sistema de opressão e se ver, né, como integrante desse sistema, muitas vezes é necessário, né? Às vezes a gente tenta, de certa forma, buscar fora a compreensão de algo que está sendo construído por nós. O processo de construção e reelaboração da sociedade perpassa pela nossa experiência individual. Então, é algo muito desafiante, porque a partir do momento que você se coloca nesse lugar, né, você se retira de um processo de vitimização. Poxa, eu estou aqui nessa sociedade, de alguma forma eu reforço esse modelo que se construiu, eu trago para a minha vivência uma responsabilidade de autoobservação, de desconstrução, e esse processo é muito doloroso,
Por quê? Porque vai me fazer investigar as verdades pelas quais eu me formei pessoa, eu me formei sujeita. Então, muitas vezes, isso é profundamente doloroso. Vou trazer só um exemplo para ilustrar. Eu trabalho com mulheres que vivem, às vezes, relacionamentos abusivos por anos, né? Elas já perderam a crença e a fé da família, dos amigos, da sociedade. Elas são consideradas mulheres de malandro. Por quê? Porque gostam de apanhar, entre aspas. E as pessoas dificilmente conseguem entender o profundo processo de assujeitamento e de opressão que aquela mulher se encontra. E às vezes a gente pensa, poxa, mas como ela não sai? Será que eu tenho condições de comparar a minha experiência e a minha construção como sujeita nesse mundo, né? Em razão dos espaços que frequentei, dos privilégios que tive, da forma pela qual me manifesto no mundo, com aquela experiência de vida? Então, é preciso perceber que dentro dessa construção de mundo que é profundamente violenta, a gente vai ter mulheres que vão precisar enfrentar um processo de descolonização de pensamento muito profundo antes de tomar qualquer tipo de medida. Né? Lá no escritório, por exemplo, às vezes a gente recebe as mulheres, elas vão passar um ano primeiro dentro das nossas redes de apoio para ter coragem, para se fortalecer, para dizer, bom, isso aqui já não serve para mim mais. Né? E a gente sente uma dificuldade da sociedade porque a sociedade se coloca, né, fora desse lugar. Mas qual que é a minha participação na construção dessa família violenta? Que a família tradicional é profundamente violenta com as mulheres. E como exercitar nesse sentido, né, Natália, você traz com muita propriedade o meu dever de cidadania. Porque quando a gente está falando de política e de formar pessoas dentro de uma perspectiva de emancipação de pensamento, a gente está falando, antes de qualquer coisa, de formar pessoas para o exercício da cidadania. Quando a gente vai discutir isso na universidade, quando a gente vai discutir isso na escola, e aí uma problematização de que professoras e professores estão doutrinando seus alunos para práticas comunistas, isso é muito perigoso, porque esse processo de reflexão crítica da sociedade é um processo que é necessário, e hoje a educação ela está pautada, né? Todo o processo, toda a trilha formativa de um indivíduo é para o seu desenvolvimento pleno, para a promoção de cidadania e para o preparo ao trabalho. Quer dizer, e aí eu estou falando de educação formal e não formal. Some-se a dificuldade do processo intergeracional. Nós estamos vivendo uma sociedade muito plural. As gerações se comunicam. Tem a questão da tecnologia que vai acentuar muitas diferenças. Quer dizer, como é que eu vou exercer essa cidadania? Como é que eu vou me colocar nesse mundo que está profundamente desconstruído e apoiar nesse processo, né, de dar espaço, romper com processos de opressão? Primeiro, me reconhecendo, eu acho que isso é muito importante, né? Esse compromisso de buscar de onde que eu falo, de que forma que eu posso exercer minha cidadania de uma forma mais consciente. E cidadania não é só votar, né? A gente pode falar de votar também, mas não é só votar. A cidadania nos impõe um agir dentro de uma eticidade social, né? Eu acho que, inclusive, tem uma questão, um entendimento de cidadania dentro das instituições, né? Como nós, como trabalhadores e pessoas que estão contribuindo para o desenvolvimento de um produto, de uma pesquisa, enfim, de uma instituição em si, né? Como a gente, como trabalhador, consegue contribuir, ainda assim como cidadão, não necessariamente só cumprindo um código de ética, né? Nesse sentido. Como é que cada ser humano consegue contribuir de forma... Me faltam até palavras para dizer, mas, tipo, com a sua própria essência, sabe? E nesse sentido também, como é que a gente consegue estar nesses ambientes? Porque, de uma mesma forma como cada um aqui tem a sua história,
mulheres, né, pessoas, enfim, negras e pessoas homossexuais passam, às vezes, por processos de discriminação no próprio processo seletivo, sabe? E aí, nesse sentido, como que a gente pode quebrar essa barreira? Se a gente identificar, por exemplo, uma situação de discriminação em um processo seletivo, como que a gente consegue denunciar isso? Quais que são os direitos que a gente tem em relação a esse tópico específico? Talvez, não sei se você, Bárbara, como um Sim, especialista na parte empresarial, né, essa parte de sim. direito privado, Exato. A discriminação, consegue preconceito em movimento, né? Preconceito em movimento vai gerar esse abismo entre pessoas, esse distanciamento social. O Brasil, especialmente, é um país onde há uma desigualdade social muito grande, que é fruto desse processo da discriminação, né, no que diz respeito às mulheres, especialmente, e mais presencialmente nas questões laborais, a gente vê que há um abismo muito grande ainda dentro dessa construção de equidade nos ambientes de poder, nos ambientes laborais. Então, existe sim, né, de certa forma, um preconceito muito velado. Dificilmente uma mulher dentro de sua construção enquanto profissional, ela vai ser tratada da mesma maneira que um colega, né, numa mesma posição. Tanto que no Brasil a gente tem aí uma divisão salarial, as mulheres hoje ainda recebem menos que homens para a mesma função, é algo que a gente precisa pensar, né, como romper essa cultura da distinção que é marcada sim pela desigualdade. Hoje a gente, dentro da teoria do trabalho, a gente fala de telhado de vidro, não é à toa. É a ideia, né, de que existe um telhado, em Viseu que eu brinco, que é um labirinto de vidro. Não é nem só um telhado, que impedem mulheres de alcançar postos de liderança. Hoje no Brasil, se a gente pegar estatisticamente, nós temos, né, a a estatística de 8% de mulheres estão em cargos de gestão no Brasil, né? Isso pensando numa realidade onde nós temos mulheres que são que têm uma formação maior do que os homens. Nós temos aí mulheres dentro de sua trajetória de estudo, as mulheres estudam 7 anos e meio e os homens 7. Quer dizer, as mulheres têm maiores resultados também em termos de presença e finalização de cursos de graduação, e ainda assim há uma diferenciação muito grande. A legislação trabalhista, Natália, vai trazer para a gente que essa diferenciação não pode acontecer. Né? A legislação trabalhista, CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, vai dizer que homens e mulheres têm direito de ser tratados iguais nos seus ambientes de trabalho. Por exemplo, uma mulher nunca pode ser solicitada a fazer um exame de gravidez dentro do seu processo seletivo, mas a gente sabe que na prática, né, isso acontece de mulheres terem que fazer outros tipos de exame ainda mais invasivos para concorrer a vagas, para concorrer a postos de trabalho. E aí a gente cai novamente no problema da efetividade. Né? A gente tem a legislação que vai garantir um tratamento igualitário, mas essa lei ela fica, de certa forma, sem eco, caindo no simbolismo. Por quê? Porque no mundo prático carece ali de efetividade. No que diz respeito a essa parte, por exemplo, de discriminação em processo seletivo, a gente precisa perceber que é um desafio grande a prova de que houve ali um processo de discriminação. É claro que a legislação ela oportuniza que alguma vaga seja, por exemplo, divulgada dentro de um recorte de gênero, raça, como forma de política afirmativa. Né? Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver uma vaga e ao final da vaga falar pessoas trans, pessoas negras terão prioridade em razão dessa perspectiva de política afirmativa compensatória. Né? A gente sabe que não compensa, porque só a política
afirmativa destituída de outras formas, de outros mecanismos, de agendas de política pública e de agendas de políticas também internas nas empresas, não vai resolver o problema. Mas se a gente identificar dentro desse processo seletivo alguma discriminação não fundamentada dentro dessa ótica de política afirmativa, há sim a possibilidade de medidas judiciais, né? Há aí, por exemplo, o processo dentro de uma perspectiva civil, dentro do campo da responsabilidade, buscando uma reparação, uma indenização em razão dessa questão da discriminação. O grande ponto de dificuldade é realmente a gente conseguir provar que essa realidade se operacionalizou ali durante aquele processo seletivo. É realmente muito complexo, né? É difícil a gente criar provas, principalmente quando as questões são tão naturalizadas. Nesse sentido de... Pois é, quem já não passou por uma situação de constrangimento em um processo seletivo, não é mesmo? A Aline está dizendo aqui pra gente, olha, que como professora substituta, ela precisou apresentar um exame de gravidez. E isso diz muito, tipo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um processo seletivo para juiz e na parte de prova oral, porque tem algumas etapas, né? O concurso para juiz e tem a fase que é uma prova oral. E nesse momento, uma candidata foi questionada no seguinte sentido: mas se você passar, essa vaga não é para a sua cidade, não é para o estado onde você mora, como é que você vai conciliar a sua vida profissional e a sua vida familiar? Isso não interessa a banca examinadora. O tempo inteiro é isso. Exato, isso não vem ao caso, né? Isso faz parte não te interessa. Isso faz parte de um planejamento familiar, isso faz parte de um planejamento individual. Isso não deveria ser, porque, na verdade, esse tipo de questionamento nunca é direcionado a um homem. Por quê? Porque historicamente... E aí é que está a grande questão. Exato, historicamente, né, nós fomos socializados para perceber o ambiente reprodutivo, fazendo referência a esse ambiente doméstico como naturalmente de atuação da mulher, e o ambiente produtivo, né, o ambiente do mundo do trabalho, compreendido como um lugar naturalmente a ser ocupado pelo homem. Então, há um apagamento muito grande, né, do protagonismo laboral, do protagonismo da mulher nesses espaços. Nesse sentido, a gente acaba se vendo muito numa posição, às vezes, eu não sou mãe, né, não posso falar pela perspectiva de uma mulher que é mãe, já passou por isso, mas de qualquer forma, como uma não mãe, talvez a gente se veja nesse posicionamento, tá? Em algum momento eu vou ter que escolher entre a minha carreira ou então uma vida, né, decidir ser mãe, porque se eu for mãe, existe toda ainda essa questão, assim. Nesse sentido, também queria trazer uma pergunta bem genuína, como uma pessoa que não compreende muito do assunto de maternidade, nesse sentido. Mas, assim, beleza, eu engravidei. Quais são os meus direitos agora, em termos de licença maternidade? O que eu posso garantir meu direito aqui como mãe, na fase de aleitamento e depois? Se vocês puderem pontuar um pouquinho desses direitos na fase da maternidade mesmo, e pós, né? A legislação trabalhista vai trazer para a gente uma proteção muito direcionada à maternidade, à gestação, à vida da mulher nessa fase que é uma fase muito sensível, quando a gente está lidando dentro dessa perspectiva laboral. Né? Você disse muito bem, Kathleen, que gera uma angústia muito grande, né? As mulheres hoje têm essa angústia de pensar uma vida, uma construção de uma vida familiar e a construção também da carreira, né? Como conciliar esse universo se eu sou tão demandada aqui e eu sei que eu vou ser cobrada pela sociedade.
nesse ambiente doméstico, de cuidado não só com as crianças, mas com os enfermos, com os idosos, com as atividades domésticas, né? A Graziele estava trazendo aqui mais cedo o problema que a pandemia traz para a vida das mulheres, e em todos os aspectos, inclusive de vida doméstica, né? As mulheres estão super sobrecarregadas. Hoje a mulher dentro de casa, ela tem que dar conta das tarefas, trabalhar de home office, ser professora de homeschooling e por aí vai, né? Então, existe uma dor muito grande em relação a isso, e a legislação vai trazer alguns mecanismos, né, de resposta à maternidade. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que na parte do trabalho a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de proteção, né? Porque às vezes a gente quer proteger tanto a mulher e o excesso de proteção gera discriminação. Então é uma proteção que sai pela culatra, né? Um tempo atrás eu estava vendo aí umas reportagens meio sem pé nem cabeça falando sobre licença menstrual. Eu falei, gente, que loucura é essa? O que essas pessoas estão defendendo, né? Quer dizer, o excesso de proteção também gera uma dificuldade de acesso a esses postos de trabalho. Mas vamos lá, né? Sobre a maternidade. Hoje a gente tem uma proteção à maternidade. A mulher, quando ela engravida, desde o conhecimento, né, da gravidez, ela passa a fazer jus àquilo que a gente chama de estabilidade provisória de emprego. Essa mulher, ela não pode ser mandada embora sem justa causa, desde o conhecimento da gravidez até 5 meses após, né, o parto, 5 meses após o parto. Mas por que eu chamei aqui, dei um destaque para a palavra sem justa causa? Porque às vezes fica no imaginário que a estabilidade provisória atinge, é uma garantia absoluta, mas quando na verdade a gente precisa ter esse cuidado, né? A CLT vai trazer ali um rol bem taxativo das causas que dão ensejo, por exemplo, a um rompimento de contrato de trabalho por justa causa. Só para dar alguns exemplos, poderíamos dizer, por exemplo, a desídia, a falta de comprometimento com o trabalho. Então eu engravidei, eu não vou cumprir as minhas atividades. Ou, por exemplo, deixar de comparecer ao trabalho, ou não atender a uma perspectiva da própria subordinação que permeia as relações de trabalho. Então, essa estabilidade provisória de emprego, ela vai, então, preservar a mulher para que ela não seja mandada embora sem justa causa durante o seu processo, durante o seu período gestacional e após o parto durante 5 meses. Isso vale para contratos de trabalho por prazo determinado, por prazo indeterminado, contrato de experiência, todos os tipos de contratos de trabalho, independentemente do tipo de contrato de trabalho, há aí essa estabilidade. Mesmo que a mulher já tenha sido, vamos imaginar que ela tenha pedido para sair daquele trabalho e em seguida, né, ali dentro do prazo, por exemplo, de aviso prévio ou da indenização do aviso prévio, ela descobriu que estava grávida. Ela tem o direito à reintegração, né, dentro daquela empresa e tem direito também à estabilidade. A ideia da estabilidade é trazer uma segurança para o núcleo familiar, não é para a mulher somente, mas para o núcleo familiar. Em relação à licença maternidade, nós temos aí uma licença hoje legal de 120 dias, e aí em dias mesmo, não é em meses, 120 dias, a depender da empresa, a depender do campo de atuação daquela mulher, ela pode ter essa licença maternidade amplificada, né? Empresas que fazem aí, por exemplo, parte do programa de empresa cidadã vão conceder para essa mulher 180 dias de licença maternidade. Um ponto que eu queria só destacar para vocês hoje nós temos uma licença maternidade de 120 dias, né? E temos uma licença paternidade de 10 dias. Olha a diferença.
É uma ideia de que o cuidado realmente com a criança é quase que exclusivamente da mãe. Nos países mais nem é uma expressão correta, né? Tidos como desenvolvidos, nós temos aí uma equiparação, quase que uma equiparação das licenças, maternidade e paternidade, pensando na licença enquanto esse tempo necessário para o estabelecimento dessa família. Eu acho que muito. Então, pode falar, Nath. Não, por favor, Nath, vai. Pode ir, querida, sério, eu só ia fazer um comentário. Não, eu também ia um comentário. Me parece que acho que essa questão da licença maternidade e paternidade, né, muito parece a raiz aonde uma das partes onde a gente consegue poderia pensar nesse equilíbrio, assim, a partir daí, porque bem como você falou, 10 dias para uma licença paternidade fica, assim, explícito, né, cara, ó, a responsabilidade é sua, mulher, o pai segue trabalhando e fica com você, então me parece que seria um dos principais tópicos, assim, a serem endereçados nesse ponto também, né. Eu queria trazer aqui algumas coisas que, mudando um tanto radicalmente o assunto, algo que o pessoal trouxe aqui no chat sobre um evento que a gente tem no Intersolar, que é só um exemplo, na verdade, que é a principal feira de energia solar, né? Mas a gente pode ver isso que a pessoa está trazendo aqui, essa exposição de mulheres é feita no Intersolar, é bizarro. Então, é uma feira de energia solar, uma conferência, onde a gente vê muito essas situações das mulheres bonitas, com aquelas roupinhas bem justas, salto alto, às vezes saia, distribuindo panfleto ou fazendo propaganda de algum equipamento X que está à venda ali na feira. Isso a gente, não é só o Intersolar, no lugar onde a gente vê isso, mas sei lá, várias feiras onde tem, sei lá, exposição de carro, a gente vê muito as mulheres ali junto com o carro, uma exposição do corpo da mulher tentando vender o produto, e então seria essa objetificação do nosso corpo, né, e isso a gente encontra isso em vários setores, não só na fotovoltaica, na energia solar, mas a gente vê isso acontecendo no nosso setor também, e como isso se reflete, né, na nossa atuação, assim como eu trouxe lá no começo, a gente está tendo que se provar ali o tempo inteiro, né, porque a mulher ela é usada como um aparato, um enfeite, na verdade. Ela não pode ser engenheira, ela não pode ser a pessoa ali na mesa debatendo determinado assunto, decisão política. Ela é a pessoa que está ali enfeitando o equipamento que está à venda lá na feira, sendo o corpo bonito ali, para, de alguma forma, não sei, trazer olhares e atenção para aquilo, né? Então, até a gente fez uma ação, assim, da rede, um questionário, onde a gente perguntou assim, você já se sentiu alguma situação de discriminação? E uma pessoa trouxe, sim, quando eu participei de uma mesa de debate, eu era a única mulher, e o comentário foi, olha só, veio aqui enfrentar a mesa, de fato, assim, considerando a gente um objeto. É essa a imagem. Esses lugares que são majoritariamente masculinos, é isso, a mulher é um objeto ali, ela é considerada como objeto, ela é aquele corpo, ela não... tem que estar ali se provando que está ali, sabe? Então, veio um pouco dessa questão aqui no chat, eu queria levantar um pouco isso, essa objetificação do nosso corpo nesses espaços, e o que a gente pode fazer em relação a isso, sabe? A gente vê isso acontecendo, de novo, às vezes a gente naturaliza isso, porque já está tão acostumada que nem repara, e eu acho que isso acontece em muitas situações. Então, que tipo de posicionamento a gente pode tomar como uma mulher ali do setor, uma mulher profissional do setor, eu estou ali atuando como engenheira, como física, como arquiteta, ver uma situação onde uma outra mulher está sendo usada como objeto dentro do meu próprio setor, assim, de atuação, né? Vocês teriam alguma sugestão de atuação nesse sentido, assim, de atitude? Ô, Kathleen, eu ri porque eu me lembrei de uma situação que eu passei. Em 2018, como sempre ocorre anualmente, o nosso Centro Acadêmico de Direito, CACHIF, ele fez 2018, não, foi 2017. Ele fez o Congresso de Direito, né, o maior congresso de direito do Brasil, gratuito e tal, e me convidaram para ser a coordenadora geral, né, do evento.
como coordenadora geral, me cumpriria aí na mesa de abertura estar na mesa das autoridades. E eu já tinha participado uma outra vez, só que eu não me lembrava, e eu perguntei para um dos alunos que estavam organizando. Eu disse, olha, quanto tempo de fala, né? Porque mesa das autoridades, todas as autoridades vão falar. Daí o cara falou assim, o aluno, professora, como a professora é coordenadora, né, do evento, ou seja, da casa, então possivelmente a professora não fale. Como assim possivelmente eu não vou falar? Porque eventualmente alguma autoridade, no caso eu não era considerada autoridade, alguma autoridade pode estender o seu tempo de fala, que é de 5 a 10 minutos, e a gente não quer atrasar a palestra seguinte, deu? É sim, então tá, fiquei pianinho, eu só falei assim, confirma então qual vai ser meu tempo de fala, se isso realmente vai ter, me avisa depois. E a resposta posterior foi no mesmo sentido. E eu pensei o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou. Não fui no evento de abertura, fiquei em casa e fiquei daí acompanhando alguns comentários e stories de alunos e alunas minhas falando aquele famoso, nesse evento só tem homem branco. E daí e uma cadeirinha lá isolada, que seria a minha, né? E daí eu me posicionei dessa forma, eu não vou estar em espaços, mesmo que seja de pretensa autoridade, para servir de enfeite, né? Seria um ponto colorido lá na mesa. Não, eu não vou fazer esse papel. E eu conversei sobre essa questão com a professora Marlene de Favre, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, ela é professora de História da UDESC, ela sofreu um processo pesadíssimo com uma orientanda dela, que eu também não vou citar nomes aqui, que subiu aí por conta de governo de extrema direita e hoje é a nossa representante aqui em Santa Catarina. Mas essa professora ela foi processada, né, por essa aluna que queria palco. E, enfim, eu falando isso para a professora falou assim, é isso que é uma mulher emancipada, é saber o local em que ela pode estar e que sua voz seja potência. E eu fiquei, mesmo que isso seja uma ausência, né? Então, não estar em determinados espaços, mas saber agir de uma forma política nesse sentido. A minha cadeira ausente, né? A minha cadeira naquele momento, a minha ausência lá deu muita repercussão. Obviamente, no congresso seguinte, os alunos me chamaram, daí eram alunos de outra chapa, me chamaram, eu tive um momento de fala e eu mencionei aquela situação. A partir dali eu fui a professora crítica e daí polarizei a graduação. Foi bem interessante esse movimento, mas eu trago essa história exatamente no sentido de verificar que cada ato que a gente tem é um ato político, seja de presença ou seja de ausência. Naquele momento eu não ia ficar calada, então eu preferi me ausentar naquela situação. Eu li ali, a Naibel falou sobre carta manifesto, né? Foi no sentido que vocês também fizeram, que nós fizemos no ano passado, mas essa situação é importante, né? Possível pela via jurídica processar, dependendo, né? Podendo fazer determinados enquadramentos, tanto na área penal quanto na área civil, como eu mencionei anteriormente, e administrativamente. É importante que essas estruturas, como ali eu comentei com a Natália, elas sejam movimentadas e usadas nesse sentido também, né? Mas não tem previsão. Não tem problema, a gente argumenta de uma forma que há um enquadramento, né? Porque muitas vezes a legislação muitas vezes ela é colocada como falha, porque os nossos direitos eles são indeterminados, mas a gente pode se reapropriar dessa indeterminação dos direitos para ali enquadrar essas demandas que não são inicialmente previstas pelo legislador homem, né? Mas a gente, numa função daí ativa, né, a gente consegue fazer esse enquadramento. E quando o advogado falar assim, esquece isso, não é um bom advogado, cara, procura outro.
Ai, socorro, Grazi, assim, que bom que tu apareceu no nosso caminho naquele momento, porque depois que aquela pessoa falou assim, não, nem adianta, não vai dar em nada, eu pensei, não pode ser, eu não tô escutando isso, sabe? Parece um gaslight coletivo, né? Total. Tá todo mundo assim, ó, meu Deus, tá todo mundo querendo me deixar e deixar todas nós loucas. Exatamente, exatamente. Não, é mimimi, é bem isso, não é nada, não, ele tá lelé, ele tá assim pra lá de... Querendo me diminuir, como se fosse possível diminuir a capacidade de raciocínio e a própria responsabilidade dele. A gente usa bastante isso no direito, né? Quando a gente enquadra a pessoa como louca, a gente está retirando ela do cenário racional de discussão e dizendo não, coitado. Mas ele continua fazendo violência, né? Praticando violência. Exato, exato. Nesse sentido, ainda um pouquinho de objetificação do nosso corpo em situações, aqui a gente está trazendo um evento, né, em específico, mas a gente também observou isso esse ano. Existem, sabe esses bancos de fotos que as pessoas usam para divulgar, sei lá, o pessoal do marketing vai lá procurar energia solar fotovoltaica, procura no banco de fotos e usa fotos de módulos fotovoltaicos e por aí vai. A gente já se deparou com fotos bem explícitas de objetificação do corpo da mulher relacionadas com a energia solar fotovoltaica. A mulher de shortinho, blusinha decote, peitão, deitada em cima da placa. Se vocês procurarem na internet, esse é um tipo de foto que se encontra em bancos de fotos que estão para vender, para pessoas usarem como propaganda para venderem os seus negócios. E para além disso, a gente já tinha identificado essas fotos. Teve uma empresa esse ano nacional que usou dessas fotos para fazer divulgação do negócio deles aqui no Brasil. E aí isso também apareceu assim para a gente, né? O pessoal comentou, o que a gente faz com isso, assim? Como que a gente se posiciona também perante essa empresa, né? Que tipo de ação também a gente poderia tomar nesse sentido, quando uma empresa usa dessas fotos de objetificação para promover o seu produto, a sua atividade de alguma forma. Tem esses eventos físicos, né? Que seria a feira do Intersolar e também essa situação nesse sentido do marketing, assim, que já é extremamente inaceitável. Hoje em dia também seria uma outra atitude. Eu acho que de uma forma que a gente não receba um processo como retorno, né? Acho que isso é importante, no sentido de, né, estamos aqui nos posicionando, mas a gente não necessariamente quer causar por causar, né? A gente não quer receber um processo em cima, mas é de uma forma que seja politicamente correto e socialmente saudável, sabe? Bom, eu vou ser um pouco, parecer ser contraditória nesse sentido, mas quando a gente trata daí de esfera privada, né, o boicote a gente pode relacionar como uma possível ação, né? Mas como fazer esse boicote? Se vocês vão ou não consumir esse produto, né, ou daquela empresa, é um sentido. Um outro sentido é de entrar em contato com a empresa, né? Entrar em contato de alguma forma, inicialmente de uma forma privada, realmente, e relatando, né? Se posicionando enquanto uma entidade e relatando a discriminação à vida por conta da objetificação do corpo das mulheres e assim por diante. Caso daí não haja nenhum movimento ou nenhuma resposta, é possível daí se posicionar essa mesma né, uma carta, uma nota de repúdio que nesse sentido acaba tendo um impacto muito grande nas redes, se posicionar numa página que vocês tenham, por exemplo, e pedir, fazer a mobilização para que vocês consigam ter apoio. Aí não é uma seara, isso é possivelmente, né, eu digo isso, que isso é possível ser feito, né, dependendo do teor da carta que vocês fizerem. É um teor que seja respeitoso, né, aí dentro do enquadramento jurídico, para vocês não receberem um processo, mas é utilizar das possibilidades da estrutura de ações estratégicas que vocês têm. Então, nesse sentido, utilizar as redes sociais é bastante importante. E me veio agora, eu há algum tempo, eu tinha moto, né, infelizmente me desfiz dela, mas eu fazia parte de um grupo de motociclistas e a gente tinha uma listagem, nossa, de empresas
que a gente não consumia exatamente porque te fazia essa objetificação. Então, por exemplo, lá na foto do Instagram de venda de capacetes tinha uma mulher com o peito nu e a gente sabia que aquilo ali não era pela liberdade da mulher, mas era para a objetificação dela. Então, a gente tinha um rol de empresas que a gente não consumia. E a gente, como um coletivo que é internacional, a gente fazia essa divulgação. Também é uma outra forma de uma mobilização para boicote. Já que estamos no sistema capitalista que a gente não consegue quebrar, a gente vai pelo boicote. Uma parte também que vem aqui, que pode servir como uma forma de resposta, pensando dentro daquela construção, né, que a empresa tem um compromisso com a função social, e a publicidade, ela é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor também. Né? Nós temos ali como prática abusiva a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A publicidade abusiva é justamente essa, né? Qual que é a diferença? A publicidade enganosa é a publicidade mentirosa. É aquela que mente para o consumidor ou omite uma informação importante. E a publicidade abusiva é aquela publicidade que viola direitos sociais, que gera uma repercussão negativa dentro da sociedade. O sexismo, né, e a manutenção do estereótipo é uma construção que traz a precarização das relações humanas na nossa sociedade. Em razão disso, né, é claro que nós temos aí uma ação que ela é judicial e extrajudicial. Dentro de uma perspectiva extrajudicial, a gente pode levar, por exemplo, para as organizações de defesa coletiva do consumidor, para o Ministério Público do Consumo, a gente pode levar também para os órgãos de fiscalização, como, por exemplo, os PROCONs, que vão fiscalizar e têm força, têm poder executivo para fiscalização, para imposição de multas. Hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, a gente tem uma força muito grande, né? A gente pode se organizar, a gente pode se articular, se mobilizar e pedir uma resposta do Estado, mesmo que seja extrajudicialmente. O PROCON, como órgão executivo, tem esse poder, não é um processo judicial, né, dentro do judiciário, não vai ter um juiz, não vai ter um procedimento nesse sentido, mas ele tem ali sim ferramentas, aparatos para cobrar das empresas essa responsabilidade. Então, por exemplo, publicidade infantil, não é todo tipo de publicidade que pode ser feita, quer dizer, publicidade que ofenda em alguma dimensão a nossa construção social e as pessoas da sociedade, nós como mulheres, nós podemos sim pedir também uma resposta dessas organizações, com imposição de multa, pedir para desvincular, né, essa publicidade, porque realmente isso gera um processo de, como se fosse um reforço àquilo que a gente luta tanto, né, para se desvincular. A ideia da mulher como um instrumento, como um objeto, como um deleite ali para a construção né, dentro dessa construção da nossa sociedade, como um objeto que vai servir ao desejo do homem puramente. Sim, teve um comentário aqui que deixaram pra gente, a Vidona Stand falando que é para chamar mais atenção do público-alvo, acima de 40 anos. A fala da Grazi foi perfeita sobre boicote. É desafio, assim, cada dia é um desafio que a gente tem e como a Anaibel também colocou, as redes são poderosas, esse movimento que a gente se conecta, que a gente vê a força que a gente tem juntas. Quando a gente recebeu o apoio do grupo das professoras ali ano passado no nosso evento, foi algo que deu também uma força, assim, dentro da gente, porque a gente estava desacreditada, sem saber o que fazer, achava que ia ficar por aquilo mesmo, quando sentiu aquele suporte, assim, foi um movimento muito, muito importante pra gente. E hoje também, como rede, é uma intenção que a gente tem, assim, de se conectar, compreender a situação de cada, né, porque cada mulher está em uma posição diferente, em diferentes instituições, então passa por diferentes situações que precisam ser endereçadas, escutar essas mulheres e compreender as necessidades delas também é uma função da rede, assim, né. Eu acho que a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, então a gente vai se encaminhando para o final. Eu
Queria agradecer muito, 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 muito de novo a participação de vocês duas, pelo tempo, pela troca, de compartilhar esses conhecimentos de vocês com a gente. É muito importante trazer esses conhecimentos, esses embasamentos, para que a gente saiba como agir. Eu sinto que, falando um pouco por mim, é algo que às vezes falta de ter noção exato, né, desse instrumento, assim, o que eu faço com isso, como que eu identifico, né, então ter essa troca, escutar de vocês que estudam, que sabem, muito embasamento para falar isso, é muito rico pra gente. Obrigada por esse momento, e abre também para palavras finais, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, Nath, também, se você quiser complementar com mais algum ponto. Só reforço mesmo o agradecimento. Acho que é incrível para todo mundo que está aqui. É isso, né? É importante a gente ter referência de mulheres que trabalham com a questão de gênero, com o direito da mulher, não só como rede, né? Mas assim, a gente do próprio núcleo se beneficia muito disso. E mais uma vez, muito obrigada por se disponibilizarem a estar aqui conversando com a gente. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Foi um evento muito lindo, parabéns pela iniciativa. Continue contando conosco, né, para essas construções, para essas interlocuções. Fiquei muito feliz e honrada, né? Quero agradecer a Suelen, minha amiga, não sei se ela está por aí, Suelen Costa, que criou essa oportunidade para a gente, uma mulher incrível, uma pesquisadora brilhante que eu admiro. Agradecê-la, agradecer a todas, agradecer a Grazi pela interlocução, muito bom poder fazer parte disso, construir com vocês. Eu estou sempre à disposição, tá? Para o que vocês precisarem, continuem contando comigo. Fico muito feliz da gente poder se conhecer e vamos em frente, vamos na luta. Um dia de cada vez. Eu costumo dizer que essas pautas elas devem ser construídas, sim, com amorosidade, pensando aí num processo de inclusão, de democratização do nosso olhar, do nosso universo, pensando, né, dentro das agendas e políticas públicas que a igualdade pode parecer agora um processo bastante utópico diante da distância que isso se manifesta na nossa vida, mas a utopia também é necessária para nos fazer caminhar, para nos fazer estabelecer metas, objetivos, para que nós possamos aqui nos congregar e através do nosso estudo, da nossa troca, a gente se fortalecer, não só como pesquisadoras, mas como mulheres, como sujeitas ativas na busca por esse protagonismo, pelo nosso espaço. Então, muito obrigada, eu fico sempre à disposição, gratidão e contem comigo. Eu só quero fazer um link do que a Naibel comentou aí com a Bárbara, né, que mencionaram sobre publicidade abusiva e acerca do CONAR, só para deixar assim como uma sugestão de busca. Não sei se vocês se recordam, há alguns anos as indústrias de cerveja faziam propagandas muito objetificadoras do corpo feminino, e foi por conta de processos do CONAR que isso começou, foi muito resistido da parte deles, mas isso acabou mudando. Então é um ótimo caminho, muito bem colocado pela Bárbara, pela Naibel ali no chat também. E a minha fala também é de agradecimento, queria agradecer a todas, a Kathleen, a Aline, a Natália, a todas as pessoas que estiveram com a gente até agora. Agradecer às meninas, Kathleen e Aline, por me fazerem conhecer a Bárbara, que eu não conhecia, já admiro, já está colocada como parceira, que tem uma identidade aí de projeto político e de direito também, nesse sentido de inclusão, de não violência. E dizer só vinculado ao que a Kathleen comentou, de que vocês encontraram, né, naquele momento, naquele episódio, uma rede, e hoje vocês são rede. Olha que coisa mais linda. Então hoje vocês fortalecem também. Obrigada por isso. Obrigada, muito, muito grata. Acho que como uma tradição que a gente tem aqui nos nossos webinars, a gente pede para todas as participantes que estão acompanhando a gente até agora de abrir as câmeras e aí a gente consegue tirar uma foto, print nesse momento em que está todo mundo, cada um no seu lugar.
cada um no seu espaço. Nós estamos aqui continuando trocando e compartilhando conhecimento, e é disso que o ser humano é feito mesmo, né? Então, quem quiser se sentir à vontade, convido todo mundo para tirar essa foto final. Cadê o pessoal? Que bom, é sempre muito bom ver os rostinhos. Ai, saudade do encontro, pessoal. Essa parte é sempre muito boa. Poder ver os rostinhos presentes. A Su tá ali. Se preparem. Baterem uns prints aí? Batem uns prints. Obrigada, gente, mais uma vez. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Um ótimo final da semana. E é isso. Bom descanso. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, meninas.